Um dos textos de muita profundidade, vocês estão entrando no e-books, estão vendo na CCCE, muitos que estão acompanhando estão vendo que está sendo postado comentários de alguns irmãos que está tendo profundidade. Quem não está tendo acesso à internet, vá no... tem que procurar a Lan House ou procurar algum amigo, ou filho, ou parente, ou vizinho. Você tem que acessar, porque senão você está perdendo coisas importantíssimas, né? Lan House, quanto que está? R$1 para entrar numa Lan House? Não tenha receio. Lan House é para entrar, é para ver, é para... né? Então, letra viva é uma coisa da tua época, como alguns de vocês já escreveram, estão maravilhados com o que nós estamos, com o que está sendo passado, porque o Dói inclusive fez um comentário muito profundo, porque isso não tem em qualquer tempo, em qualquer lugar. Só dá valor quem sabe o valor. Se você der diamante para um matuto, ele vai achar que é uma pedra e joga fora, uma pedra comum e joga fora. Tá certo? Então é preciso saber o que tem nas mãos. Uma parte interessante antes da reunião, Isaías 1. Vamos lá. Vamos dar uma repassada aqui em Isaías 1, só para esclarecer isso. É página 613 da Thompson. Repetindo, a gente usa para revelar o conteúdo oculto nos textos, a gente usa a Bíblia Thompson porque é a mais clara, mais precisa, que tem mais informações, melhor. Esse negócio de Bíblia simples, enxuta, que não fala nada, é para as pessoas não aprenderem nada. Quando não aprende nada, é fácil de você dirigir a mente da pessoa. A verdade não tem medo. Quem tem medo da verdade não é cristão, é falso cristão. Porque na própria Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Agora, que verdade é essa? Tem que ser a verdade verdadeira. Quem é falso buscador de espiritualidade tem medo, é medroso, é covarde. Aquele que é corajoso, a própria Bíblia fala: vocês têm que ser ousados, corajosos. Ora, se nós temos que ser ousados e corajosos para entender a espiritualidade, então por que ter medo? É igual criança, tem medo do escuro? No quarto escuro não tem nada, é só escuro. E a criança tem medo de entrar no quarto escuro. O ser humano é assim. O ser humano tem medo de descobrir a verdade. O ser humano é covarde desde quando nasce. A alma humana é covarde desde a sua formação. Tem medo. Escuta um barulhinho dentro da casa dela, deu lá um estalo, uma dilatação ou contração de algum corpo físico, material, né? Ou metal, ou madeira, qualquer coisa. Deu um estalo, pronto, a pessoa já está... tem espiritual, tem... É o medo. Medo infundado. Por quê? Porque essa pessoa é covarde. Tem medo do quê? A alma não morre, espírito não morre, espírito não morre. Então por que você tem medo? Se nada pode matar teu espírito. Deus protege. Então por que tem medo? Então veja como as coisas se chocam. A pessoa busca uma coisa e ao mesmo tempo aquilo não vale nada. Então por isso que a filosofia crística, que a gente abre dentro da CCE, ela desvenda, ela tira o véu das religiões, tira o véu do fanatismo, tira o véu da religiosidade, tira o véu da mentira, tira o véu do engano, que é para a pessoa, tem que expor, né? Isso é o que a gente faz na verdadeira espiritualidade. E quanto mais você sabe isso, mais você se aproxima de Deus.
mais próximo você vai estar. Porque você vai ver aqui que ele se afasta daquele que não tem essa sabedoria. Ele está cansado disso. Os que não têm sabedoria e vivem cutucando, chamando, implorando, e isso e aquilo, vamos ler o texto que já diz, já naquela época ele estava cansado. Então nós estudamos textos, e eu coloquei no e-books, nesse livro, A Maldição dos Crucificados, está lá. O que é? Porque todo crucificado é maldito. Por quê? Porque cruz é matéria. Entrou na matéria, é maldição. É tão claro, né? Que a pessoa não enxerga. E é interessante que muitas vezes a pessoa quer ter entendimento, mas quando chega na porta, tem medo de abrir a porta. Ela pede a vida inteira. Principalmente quem é religioso. Meu Deus, me dá entendimento. Meu Deus, me dá entendimento. Só que na hora que ele chega na porta, que lá dentro tem o entendimento, ele não tem coragem de abrir a porta. Então, por que pede? Tá certo? Ele quer o quê? Que cai na cabeça dele um tijolo e de repente ele fica inteligente, esperto e sabe tudo. Não é assim. Então nós temos que entender o processo. É o que eu perguntei agora. Jesus é a figura simbólica de Jesus. Jesus era heterossexual, homossexual ou bissexual? Se analisam e endeusam Jesus como homem, ele tem que ter uma opção. Ele não era nada não existe. Certo? Então tem que ter uma opção. E por que ter medo de pensar isso? Por quê? Porque endeusaram uma figura humana. E a figura humana é maldição. E como é que eu vou adorar uma maldição? Que é uma figura humana. É como os crucificados. Lá eu coloquei stauros, do grego stauros, staurograma no livro, no e-books, A Maldição dos Crucificados, a palavra staurograma. Stauros significava, é uma junção da palavra tal, né? Tal, era a cruz em T. A cruz ansata dos egípcios é um T com uma argola, não é? Aquilo simboliza um crucificado, uma alma. A cruz ansata dos egípcios é símbolo de alma. Ok? Então, alma, os egípcios já simbolizavam numa cruz, num T com uma argola. A argola simbolizava a cabeça. Aí nós vemos no livro da Maldição dos Crucificados, ilustração de um asno crucificado. Por quê? Porque aquela pessoa, e naquele tempo, se atribuía essa figura de asno, era um símbolo que era dado para os cristãos. Por quê? Porque eram seguidores daquele que simbolicamente entrou com um asno em Jerusalém. Entrou montado num jumento, não é asno. Então é símbolo. Nós precisamos entender o símbolo, tirar o véu dos símbolos. Só que o camarada que falado aí simbolicamente, a pessoa, o ser, tem que entender que é símbolo. Esse asno vai simbolizar um corpo humano. Não era o jumento em si. Porque numa outra passagem lá de Balaão, o jumento falou. Jumento fala, Mas as pessoas muitas vezes querem acreditar na fábula, na mentira. Então quem falou, o jumento falando, é um ser humano falando. Um corpo humano. Isso é letra viva, é tirar o véu do que está encoberto. Então o símbolo do asno na cruz não está atacando o Jesus. Está dando ali, provavelmente quem fez tinha conhecimento dos verdadeiros ensinos cristãos, dos primeiros ensinos. E naquela época havia conhecimento da gnose. Os verdadeiros cristãos usavam símbolos.
e falavam através de símbolos, como em alquimia, como símbolos alquímicos que vocês já estudaram e ainda estão estudando. Ora, então vamos lá. Nós temos, tem hora que ele se representa como cordeiro, animal, tem hora que ele se representa, e o mundo representou ele também como um jumentinho, um doce jumentinho. E nos presépios sempre tem essas figuras, né? Para lembrar, né? O que foi instituído, que é uma mentira, ele não nasceu em nenhum 25 de dezembro, isso foi uma invenção, uma conveniência, criar essa data. Isso é claro, patente, que ele não nasceu em 25 de dezembro. Isso é data comercial, né? Data instituída com interesses atrás. A maioria dos evangelhos que vocês veem falando sobre Jesus foram escritos no ano 60 depois de Cristo, 80 depois de Cristo, 70. O Apocalipse foi escrito no ano 100 da nossa era, DC, depois de Cristo. Ora, como é que um camarada, imaginem vocês, alguém escrevendo sobre você daqui 70, 80, 100 anos, escrevendo sobre a sua vida, dando detalhes da sua vida. Você acha que esses detalhes serão todos perfeitos? Como é que alguém dá detalhes? Vocês encontram um confronto entre publicações do mesmo exemplo. Por exemplo, Jesus ressuscitou voltando lá no caminho. Num livro ele encontra com 2 mulheres, no outro ele encontra com 2 rapazes, no outro ele não encontra com ninguém. Em cada evangelho tem uma afirmação diferente. Por quê? Porque partiu da cabeça de seres diferentes. Entenderam? Por isso que precisa conhecer letra viva. Nós temos que pegar o que foi perdido. Os textos eram cerca de 4.000 livros para fazer o Novo Testamento. Não, era cerca de, salvo engano, era mais de 2.000, né? Para selecionar o Novo Testamento. Selecionaram 4 principais. Por quê? Porque havia conveniência, havia interesses, havia necessidade de se colocar aqueles e os muitos apócrifos que vocês têm lido aí, que foram encontrados nas cavernas de Qumran, em Nag Hammadi. Esses apócrifos maravilhosos não entraram. Por quê? Porque falava coisas que não era conveniente para quem? Para a igreja que estava sendo instituída naquela época, que foi montada em cima de sangue e de tortura. Entenderam? Agora vocês têm que compreender que o texto que era dado para uma época na humanidade onde praticamente ninguém sabia ler, foram feitos de uma determinada forma, que eram repetidos na frente por uma pessoa que sabia ler. Assim começou o princípio das religiões, ensinando as coisas. Hoje todos sabem ler, praticamente quase todos. Hoje no Brasil, que o Brasil está cheio de analfabetos que não sabem ler. No mundo está cheio de analfabetos. Hoje, ano 2013. Imagine isso há 2.000 anos atrás. Ou a 3, ou a 4, ou a 5.000 anos atrás. Entendeu? Então, os sacerdotes eram os que sabiam ler. E pregavam o que queriam pregar. E a coisa ia. E aí foi sendo formado. Muito bem.